Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de um outro processo interessante e importante que acontece aí quando você tem transmissão de informações em fibras óticas ou em guias óticos, tá bom? Na aula passada a gente falou da absorção, que era um processo físico que causava atenuação do sinal óptico ao longo da propagação. Hoje a gente vai falar então da dispersão, que é um outro processo que causa aí limitação na taxa de informação que você é capaz de enviar pela fibra ótica. Bom, pessoal, a dispersão nas fibras óticas, na verdade, elas se classificam em dois tipos. O primeiro tipo aqui, que é a dispersão intermodal, tá bom? Aonde, na verdade, se você tem mais do que um modo, a gente até já conversou um pouco sobre isso quando a gente fez o guia planar, né? Você tem a dispersão intermodal, né? Quer dizer, entre um modo e outro modo lá da fibra. E a dispersão intramodal, quer dizer, que é na situação em que você tem apenas um modo, mas mesmo assim você pode ter a dispersão do teu sinal óptico, mesmo tendo propagação dentro daquele mesmo modo, tá bom? Então, intermodal é quando você tem propagação. Você está tendo uma excitação de vários modos na tua fibra, então esses vários modos vão se dispersando com velocidades diferentes. No outro sistema, você tem um modo só, mas você tem uma dispersão então dentro desse modo. Bom, beleza. Para a gente falar de dispersão, a gente, na verdade, primeiro tem que entender como é que funciona a dispersão no meio dispersivo. Soa uma frase meio estranha, né? Porque tem dispersão em um meio dispersivo, mas é assim que a gente fala, tá bom? A gente vai falar da dispersão da luz, né? Que na verdade, quando a gente fala dessa primeira dispersão aqui, se refere à dispersão da velocidade de grupo, como a gente até já comentou quando a gente fez lá a guia planar. E um meio dispersivo, por quê? Porque é um meio onde você tem um índice de refração que apresenta dispersão, ou seja, um meio onde o índice de refração depende da intensidade, que é qualquer meio real, né? Quando não é assim é porque, em geral, é uma aproximação que a gente faz com índice de refração é constante, ou melhor, independente do comprimento de onda, tá bom? Essa dispersão, então, aqui, ó, como eu tinha falado agora há pouco, é uma propriedade que determina a velocidade de propagação da radiação no meio, tá bom? Então, quando a gente tem uma onda harmônica, né, a gente sabe que a velocidade, então, que a luz apresenta no meio, vai ser C sobre N, tá bom? Então, essa é a velocidade com que ela propaga naquele meio que tem um índice de refração lá dado por N, tá bom? Isso a gente já sabe faz muito tempo. Bom, como a gente pode escrever o nosso vetor de onda como sendo K, que é 2π sobre lambda vezes N, né, o módulo do nosso vetor de onda, e tendo em vista que C é lambda vezes Ni, né, a gente pode escrever esse Ni como sendo ω sobre 2π, né, que essa aqui então é a frequência em Hz, essa daqui, ω, é a frequência angular. Então, esse Ni a gente pode escrever como ω sobre 2π, de tal forma, então, que rearranjando isso daqui, a gente pode escrever, então, que 2π sobre lambda é igual a ω sobre C. A gente pode trocar esse ω sobre C aqui, isso aqui a gente já fez várias vezes, só refazendo, só para ficar mais uma vez aí na cabeça, né, de todo mundo. Então, fica aqui o K é 2π sobre lambda, que é ω sobre C. Portanto, o meu K é ω sobre C vezes o N. Acontece que, se a gente vai tratando do meio dispersivo, a gente tem que lembrar que a nossa dependência do K em ω não está apenas nesse ω sobre C, mas também nesse N que aparecia ali em cima, ó, que é um N de ω, tá bom? Ou seja, o índice de refração depende da frequência da luz, ou depende do comprimento de onda, ou depende do Ni, como você preferir. Mas vamos escolher aqui trabalhar com ω, tá bom? Então, o meu K é ω sobre C, que a gente já estava acostumado, vezes N. Só que o N é um N de ω, explicitamente mencionado aqui. Portanto, né, é claro que o meu K é um K de ω. Não apenas porque ele tem essa dependência em ω, mas, de novo, porque o índice de refração depende de ω. Além disso, né, a gente pode escrever o nosso K aqui como sendo ω sobre C sobre N, né? Passando esse N aqui para baixo, então isso aqui vai dar igual a ω sobre V. KV é igual a ω, que também é uma expressão que a gente já usou lá atrás, mas que a gente pode precisar fazer uso dela aqui nessa parte do curso também. Bom, muito bem. Então, lembrando agora, quando a gente tem um pulso óptico, né, a gente define lá a velocidade de grupo. Então, quando você tem um pulso, né, um pacote de ondas, a gente define uma velocidade de grupo, que é a velocidade com que esse pacote se propaga. Então, a velocidade de grupo é dω dk, tá bom? Então, se a gente derivar aqui em relação a K, aquela última expressão anterior, que KV é igual a ω, então vai ficar o quê? Dω dk, né? Então eu vou derivar esse cara aqui, ω é K vezes V, então isso aqui vai dar V mais K dV dk, tá bom?
E aí uso uma regrinha da cadeia aqui. Então isso aqui eu posso escrever como sendo V mais K, dV de ômega dk. Tá bom? Então, de tal forma que esse cara aqui, então é claro, né, é o d ômega dk, que é a velocidade de grupo. Isso aqui também aparece uma velocidade de grupo aqui nesse d ômega dk. Portanto, eu posso escrever aqui ó, que a velocidade de grupo é igual a V mais K dV de ômega vezes a velocidade de grupo, tá bom? Isolando aqui, né, a velocidade de grupo nessa equação, a gente escreve então que a velocidade de grupo é V sobre 1 menos K dV de ômega, tá bom? É claro que agora a gente pode trocar de volta, né, e escrever que esse meu K aqui é ômega sobre V. Então, minha velocidade de grupo fica V sobre 1 menos ômega sobre V dV de ômega. Tá bom? Até aqui nenhuma novidade, só botei numa caixinha aqui e chamei essa equação aqui de 1. Até aqui tudo bem, essa equação não tem muito problema. Agora é interessante, então, de alguma forma, a gente expressar um pouco melhor esse nosso dV de ômega que aparece aqui, tá bom? Esse V eu posso escrever como sendo C sobre N, tá bom? Então, V é C sobre N. E lembrando, né, que o meu N é o N de ômega. Estou falando de um meio dispersivo agora. Estou considerando a dispersão do índice de refração, tá bom? Lembrando, né, sempre que a gente usa essa palavra dispersão em ótica, significa a dependência daquela quantidade com a frequência, tá bom? Então, beleza. Esse V aqui eu consigo escrever como C sobre N, mas agora seria legal arrumar uma maneira de expressar melhor esse meu dV de ômega que apareceu aqui no denominador dessa equação. Vamos usar essa brincadeira aqui para fazer isso. Então, como é que eu escrevo esse meu dV de ômega? Bom, dV de ômega, sendo que o V é C sobre N, né, e o N é um N de ômega, então isso daqui vai dar o quê? Faço a derivada aqui, né? Uso a regrinha aqui, lembrando que o N, né, que depende de ômega, a velocidade da luz é uma constante, isso aqui vai dar então menos C sobre N ao quadrado dN de ômega. Regra da cadeia nele, porque o N é uma função de ômega. Então isso daqui eu posso tirar um N daqui, né, então vai dar um C sobre N, que é V, sobre N dN de ômega. Portanto, então o meu dV de ômega que aparece ali, ó, eu posso substituir por menos V sobre N dN de ômega, que é o que eu faço aqui no próximo slide, tá bom? Substituo aquela última expressão que eu chamei de 2 na expressão 1. Então, vai dar isso daqui, V, 1 mais ômega sobre V, V sobre N dN de ômega, corta esse V com esse V, e fica aqui então que a minha velocidade de grupo é V sobre 1 mais ômega sobre N dN de ômega, tá bom? Esse V eu posso escrever como sendo C sobre N, então é C sobre N, 1 mais ômega sobre N dN de ômega, e que isso aqui é igual a C sobre um enão de ômega, onde esse enão de ômega, daqui a pouco eu falo como ele chama, né? Essa quantidade que aparece aqui embaixo. Ao fazer dessa forma, então você vê que a gente consegue definir a velocidade de grupo apenas em função do índice de refração. Não está explícito aqui, né, gente? Mas é claro que esse N depende de ômega, né? Então, depende apenas da frequência e de eu conhecer a dispersão do índice de refração, de eu conhecer a minha curva de N de ômega. Então, se eu souber quem é o meu N de ômega, está resolvida a minha vida, porque basta eu colocar ele aqui, e é claro, se eu souber como é a minha expressão do N de ômega, eu sei como é que é a derivada dela. Bom, de qualquer forma, então a gente pode escrever nossa velocidade de grupo como sendo C sobre esse enão de ômega, tá bom? Esse enão de ômega, então só reescrevi aqui, né? A mesma expressão que estava antes, que é claro que você pode expressar em comprimento de onda se você preferir. Isso aí é chamado de índice de grupo, tá bom? Por quê? Porque é o índice de refração que define a minha velocidade de grupo. Então, a minha velocidade de grupo é como se fosse um C sobre N, só que sobre esse enão, e é um enão que depende da frequência de ômega, tá bom? E só para explicitar aqui, né, esse eninho que aparece aí é a dispersão do material, tá bom? Então, eu preciso saber da minha dispersão, né, como é que é o meu eninho de ômega do meu material, e é claro, eu preciso saber da taxa de variação da minha dispersão, né? Eu preciso saber do meu dN de ômega, eu preciso saber como é que o meu índice de refração eninho varia com a frequência, né, angular ou com o comprimento de onda, tá bom? E aí está expressa a minha dispersão do meu meio, seja no N de ômega, ou seja, como é que é a minha função do índice de refração com o comprimento de onda, e também como é que é a taxa de variação, se isso varia abruptamente, se isso varia mais devagar. Por isso que, como a gente já imaginava, né, isso tem que aparecer aqui mesmo, deve depender da derivada, né, da taxa de variação do índice de refração com o comprimento de onda. Bom, pessoal, então, também analogamente a que a gente já fez um tempo atrás, lá quando a gente mexeu com onda planar, a gente pode calcular aqui o tempo de atraso no meio dispersivo, tá bom? Então, na verdade, a gente basicamente seria assim, o tempo que gasta, né, para um pacote de ondas ou para um grupo de ondas que tem
numa certa frequência espectral lambda lá, num certo comprimento de onda lambda, ou numa frequência espectral ômega, né? Como é que ele se propaga. Então, esse tempo de atraso aí, depois de se propagar uma distância L, né? Então, basicamente, esse tempo de atraso aqui é basicamente o tempo gasto para um pacote percorrer uma certa distância L. Então, para um pacote, para um pulso, percorrer uma distância L. Então, o tempo de atraso a gente chama de lambda, de tal, que é a distância percorrida dividida pela velocidade de grupo. A gente já definiu isso antes, tá bom? Então, isso daqui vai dar L sobre a velocidade de grupo é C sobre enão, tá bom? Aquele enão de ômega. Então, está resolvido aqui. Se a gente usar agora aquelas expressões para n de ômega ou para n de lambda, como você preferir, né? Então, o meu tempo de atraso aqui, ó, ele vai ser nl sobre C, 1 mais ômega sobre n de ômega, e aqui, se você for querer escrever isso daí em comprimento de onda, tá bom? Então, esse tempo aí permite-me calcular qual que é o tempo de atraso devido à dispersão do meio, ou seja, devido ao fato de que, quando você tem um pulso, você tem mais do que uma cor. Então, devido ao fato de que a gente aqui está levando em conta que o índice de refração depende da cor e do conteúdo espectral que tem lá no nosso pulso, tá bom? Então, isso aqui é o tal do tempo de atraso. Bom, em geral, você não quer saber quanto que atrasa o teu pulso, mas você quer saber quanto que esse pulso atrasa, né, por unidade de comprimento percorrido, tá bom? Então, em geral, a gente usa esse parâmetro T maiúsculo aqui, ó, que é o tempo de atraso por unidade de comprimento, que basicamente é pegar esse tal aqui, opa, cliquei sem querer, esse tal aqui e dividir por L. Então, tal sobre L é T grande, tá bom? Que é uma coisa que tem unidade de picosegundos por quilômetro. Então, você quer saber só quantos segundos, ou no caso aqui, né, picosegundos, você vai ter de atraso por quilômetro percorrido, devido à dispersão do meio, tá bom? Beleza? Então, esse cara aqui é n sobre C, 1 menos lambda n dn de lambda, tá bom? Então, na verdade, é aquela história que eu falei antes. O pulso ele possui uma faixa de frequência, tá bom? Então, à medida que o pulso vai se propagando, certo? As diferentes frequências que eu tenho lá no meu pulso, os diferentes comprimentos de onda, eles vão se separando. Então, é como se eu tivesse um pulso no começo, né? Se não houvesse dispersão, esse pulso iria se dispersar. Da mesma forma, todas as componentes de frequência que constituem aqui o meu pulso, elas iam se propagar com a mesma velocidade. Como, na verdade, o índice de refração é diferente para cada componente de frequência, cada componente de frequência que eu precisei usar para poder fazer o meu pulso, ela vai se propagar com uma frequência um pouquinho diferente, algumas mais rápidas, outras mais lentas. Então, o teu pulso ele vai se separando aí, temporal ou espacialmente, tá bom? Uma vez que a velocidade de grupo aí depende do meu eninho de ômega ou do meu enão de ômega. Isso aqui a gente chama de dispersão cromática do meu pulso, vai se separando ali à medida que ele vai se propagando ali no espaço. Essa figura aqui só para tentar ilustrar exatamente isso, é como se eu tivesse o meu pulso que eu fiz com a mão aqui, né? Como se eu tivesse o meu pulso em T igual a 0, né? Que tem um certo comprimento temporal aqui, uma certa largura temporal, e imaginando que tem algumas coresinhas, tá bom? Vermelho, verde e uma pretinha aqui. À medida que o seu pulso ele vai propagar uma certa distância L, cada componente aqui, ó, a componente vermelha, né, o vermelho, o índice de refração é menor, então ela fica mais para frente do que a verde, do que a azul, por exemplo, tá bom? Então você tem, na verdade, atrasos diferentes. Então o seu pulso aqui, ó, ele tinha no começo uma certa largura ΔT, agora tem uma largura ΔT'. O que isso afeta? Então isso promove um alargamento temporal do nosso pulso, como está escrito aqui, e isso leva a várias coisas. Leva a uma redução da intensidade, porque se você tem a sua energia esparramada mais no tempo, né, você reduz a sua intensidade, isso é uma coisa. E a outra coisa, na verdade, é que você também, se você está querendo transmitir informação com esse pulso, agora fica mais limitado, porque antes, né, era como se o seu bit no tempo aqui, ó, ele ocupasse, sei lá, vamos imaginar que isso aqui fosse 1 picosegundo. Agora é 20 picosegundos. Então, quando tem esse pulso, significa 1. Quando não tem o pulso, significa 0. Então, nessa situação, eu podia mandar um pulso a cada uns 2 picosegundos, né? Então, eu conseguia mandar um pulso a cada 2 picosegundos. Então, você tinha uma taxa, né, de transmissão de informação de 10 a 12 Hz, né? 1 picosegundo é 10 a menos 12, então o inverso disso, né, tipicamente aí vai dar 10 a 12 Hz. Então você tinha muita taxa, né? Aí, enquanto que aqui, ó, o teu pulso já ficou com, no meu exemplo aqui, 20 picosegundos.
Então, se ele ficou 20 picosegundos, agora eu preciso esperar aí pelo menos uns 40, talvez, pelo menos na mesma ordem desse pulso, para eu conseguir diferenciar o 0 do 1, né? Eu tenho que esperar esse pulso, eu sei que ele alargou, então não adianta eu mandar um outro pulso com 1 picosegundo, porque ele vai, seja esse pulso ou a ausência desse pulso, né? Para fazer o 1 e o 0, que ele vai ficar encavalado em cima desse pulso aqui, né? Então eu tenho que esperar aqui agora, devido à dispersão, eu tenho que esperar uns 20 picosegundos. Pelo menos para mandar um outro pulso aqui, para eu saber se tem um outro pulso, ou seja, se eu estou mandando um 1, ou se não tem um outro pulso, que é um 0. Então, o fato de eu ter que esperar 20 picosegundos já vai reduzir bastante a minha frequência com que eu consigo mandar a informação. Então, isso é um fator, né? A dispersão é um fator que a gente, na verdade, não deseja para fazer comunicações óticas, tá bom? Bom, pessoal, como é que a gente consegue... Vocês entenderam mais ou menos de onde vêm as coisas, eu espero, né? Da onde a gente consegue, então, como é que a gente consegue estimar esse alargamento do pulso aí, né, devido a gente ter lá um certo espectro de frequências do meu pulso, tá bom? Então, no meu pulso lá, no meu pacote, eu não tenho uma frequência só, senão eu não consigo fazer batimento, se eu não fizer batimento eu não faço um pulso, certo? Né? Um pulso numa única frequência ou num único comprimento de onda é uma onda senoidal, certo? Então isso aí não gera um pulso. Para gerar um pulso é a história do batimento. Você tem que bater no mínimo 2 frequências. Quanto mais frequências você bate, mais estreito fica o teu pulso, né? Quanto maior o teu espectro de frequências. Bom, então vou imaginar que eu tenho um pulso aqui, ó, tá bom? Que ele vai de lambda até lambda mais delta lambda. Ou seja, é um pulso que tem um conteúdo espectral de delta lambda. Então como é que a gente estima esse alargamento desse nosso pulso, tá bom? A gente estima da seguinte forma. Então, o delta tal aqui, né, que seria o alargamento, ele é o quê? É d de lambda do tal, né, que é L sobre VG, vezes delta lambda, certo? Esse delta lambda corta com esse delta lambda, isso aqui dá d del tal. Tal é L sobre VG, tá bom? Bom, isso aqui eu posso tirar o L para fora, né? Isso aqui vai dar d de lambda do VG, né? 1 sobre VG. Mas 1 sobre VG, né, é N, que depende de lambda, sobre C, vezes o delta lambda lá de fora, tá bom? Bom, o C também sai para fora, porque é uma constante, não depende do comprimento de onda. Então, isso daqui vai dar 1 sobre C, dN de lambda, L delta ni, tá bom? A gente separa assim, porque aí a gente consegue dizer o seguinte, ó, o alargamento temporal do nosso pulso, ele vai ser proporcional ao comprimento propagado, ou seja, quanto mais tempo eu interagir lá com o meu meio dispersivo, né, quanto mais comprido for, maior vai ser o alargamento. Parece fazer sentido. Vai ser proporcional ao meu delta lambda, ou seja, quanto mais conteúdo espectral eu tiver no meu pulso, também eu espero que ele alargue mais, o que também faz sentido, né? Porque se você tem mais conteúdo espectral, significa que a parte mais para o azul do teu pulso está bem distanciada da parte mais para o vermelho do teu pulso. Então elas vão sentir velocidades, elas vão ter velocidade de propagação muito diferente, elas vão abrir muito mais, tá bom? Pulsos mais estreitos espectralmente, eles sofrem um menor alargamento temporal. Isso aqui só estou reescrevendo essa mesma equação, e essa coisa aqui no meio, tá bom? Que a gente chama de d de lambda, é o que a gente chama de coeficiente de dispersão. Tá bom? Então esse cara aqui, ó, 1 sobre C del N del lambda, né, que é isso aqui, ó, a gente chama de D lambdinha, né, D índice lambda, que nada mais é do que o nosso tal de coeficiente de dispersão, que depende do material, né? Depende da dispersão do material. Lembrando que o meu N aqui, né, é um N de lambda, que depende então de como que é o Eninho de lambda e como é que é a taxa de variação desse Eninho de lambda, como a gente viu agora há pouco, tá bom? Em geral a gente coloca um módulo aqui, porque esse alargamento ele pode ser positivo ou negativo, tá bom? Eu não vou ficar falando muito de quando isso aqui é negativo, mas só para manter aqui, isso pode acontecer. Você pode ter sistemas onde isso leva a uma compressão do pulso, mas a gente não vai tratar isso muito nesse curso, tá bom? Em geral, a gente está pensando na dispersão cromática, coisas desse tipo que levam a um alargamento temporal do pulso. Em sistemas mais sofisticados, como a gente tem lá no laboratório, você consegue produzir compressão de pulsos, mas aí envolve coisas geometrias ou trabalhar em outras regiões espectrais, tá bom? Mas para as coisas padrão, na região de dispersão normal, né, dispersão normal do índice de refração, essas coisas se comportam com o alargamento sendo positivo, tá bom? Se a gente for considerar agora, então o que importa é quanto de conteúdo espectral você tem,
quanto você propaga e o coeficiente de dispersão d de lambda, tá bom? Se a gente agora considerar lá o caso da dispersão cromática, né, o nosso n de lambda era isso aqui, n1 menos lambda sobre n dn de lambda, tá bom? Então, o meu d índice lambda, né, é 1 sobre c del n del lambda. Então, tá aqui, ó, é 1 sobre c del lambda de n, esse cara aqui de cima, tá bom? Então, basta aqui você fazer essa derivadinha, que também não tem menor segredo, só isso aqui vai dar que o meu... Então, no caso dessa dispersão aqui que a gente está considerando, dispersão cromática, né? Por que a gente está dispersão cromática? Porque a dispersão de refração com as diferentes cores do espectro, né? Isso daqui vai dar que o meu D, o meu coeficiente de dispersão, ele vai ser menos lambda sobre C del 2n del lambda 2, tá bom? Então, esse aqui é o parâmetro que caracteriza... Então, o parâmetro que caracteriza aqui se a gente tem maior ou menor dispersão aqui, ó, é isso daqui. Então, se você sabe como é que é a curva de dispersão em função do comprimento de onda, né? Como é que é a dispersão do teu índice de refração N em função do teu comprimento de onda, você consegue caracterizar esse parâmetro de dispersão. E isso, gente, é mensurável, tá bom? Você vai lá no laboratório e você mede como é que o índice de refração se comporta para vários comprimentos de onda. Depois você pode até usar expressões para fazer um ajuste disso daí, né? Que as expressões de Selmayr, Cauchy e Riemann, quem já viu isso aí em outros cursos de ótica, né? Mas também não é estritamente necessário para acompanhar isso daqui, não. Você mede o teu eninho de lambda, né? Você mede o teu índice de refração para vários comprimentos de onda, e depois você pode fazer como se fossem curvas interpoladoras lá, e aí você consegue ter essa expressão da tua dispersão. Ou, se você estiver vindo do ponto de vista puramente teórico, né? Você pode usar expressões aí conhecidas, né? Ou que você deduz para o teu n de lambda, e aí você também calcula o teu coeficiente de dispersão. Beleza? Bom, tá bom. E como é que funciona, então, numa fibra óptica esse efeito de dispersão? Vocês verem que eu falei até agora, eu falei dispersão de pulso, dispersão em meio dispersivo, mas eu não estava falando necessariamente da dispersão em fibra óptica, tá bom? Bom, quando eu falo de dispersão em fibra óptica, no fundo é a mesma história, só que ela vai acabar fornecendo a velocidade de propagação dos modos lá na nossa fibra. Bom, gente, é claro que eu preciso calcular a velocidade de grupo, né? Eu estou propagando um pulso, só que agora dentro de uma fibra. Então, eu preciso novamente calcular a minha velocidade de grupo, que é d ômega d beta, ou 1 sobre a velocidade de grupo, que é d beta d ômega. Então, eu preciso saber como é que o meu beta varia com o ômega agora, tá bom? Lembrando que o beta, né, é a constante de propagação dos modos guiado. Ou seja, eu preciso saber o que a gente já chamou há muito tempo da relação de dispersão do meu guia. Que lá para o guia planar a gente calculou. Isso daqui era mais ou menos simples. Para o guia fibra cilíndrico, para fibra óptica propriamente dita, a gente não chegou a calcular isso daí. Mas a gente mostrou como é que a gente determinava o beta. E vocês lembram, talvez, que não era muito fácil, porque você calculava um beta que dependia do L, que dependia do modo. E aí agora eu precisaria ainda calcular isso para diferentes frequências, tá bom? Então isso daí é um processo um pouco mais sofisticado, mas é factível. Vocês imaginam que vocês ponham na cabeça e dá para fazer, né? O Kleber calculou lá é um beta que vai depender de L, vai depender do modo, e tinha um comprimento de onda. Agora, como é que isso daí varia para diferentes frequências? Aí você tem que ir fazendo a conta e calculando. Então quando a fibra óptica é mais elaborada, o perfil, tá bom, Kleber, você consegue fazer aquilo para aquela fibra, aquela step. E se for sofisticado, numérico? Tá bom? Você vai calcular numericamente, vai calcular o teu beta numericamente. No teu programa você vai ficar variando o lambda e encontrando a curva de beta de lambda. Então, no fundo, você vai ter aqui uma curva de beta de lambda ou de ômega, né? Você vai ter aqui o beta de ômega em função de ômega, vai dar uma curva aqui. E aí acabou. Tá bom? Daqui você calcula a velocidade de grupo, né? E fazendo a derivada dessa curva aqui. Isso aqui vai te dar 1 sobre a velocidade de grupo, tá bom? E é assim que se faz. Em fibras ópticas, é claro que a gente agora volta a falar um pouquinho do que a gente começou a falar lá no começo do curso, que a gente tem a tal da dispersão quando a fibra é multimodo. Quando a fibra é multimodo, você tem a dispersão intermodal entre os diferentes modos, tá bom? Então, lembrando, né, se o V for maior do que 2.405, a gente vai ter vários modos propagantes, tá bom? Então, a fibra é multimodo. E aí, agora, como a gente já sabe, cada modo vai se propagar com uma velocidade de grupo diferente. Entendeu?
Então a gente tem uma dispersão aqui que é a dispersão modal, tá bom? Que ainda está associada fora, né, a dispersão cromática. Quer dizer, tem a dispersão cromática, que agora a gente já sabe que a gente já viu lá que tem, porque depende do índice de refração sentido pela luz ser dependente da cor, né, ou da frequência. Mas, né, então tem a dispersão cromática, mas agora tem a dispersão modal, porque cada modo se propaga com uma velocidade diferente, tá bom? E novamente, né, se você então tenta transmitir a informação numa fibra multimodo, você vai ter uma coisa análoga, que é a dispersão dos modos diferentes, vão ter velocidade diferente, então isso também vai alargar temporalmente o teu pulso, diminuindo a capacidade de transmissão, porque se o seu pulso começa a ficar mais largo, você tem que esperar mais tempo para mandar um outro pulso, porque senão um pulso encavala com o outro, certo? Então isso aí que eu estou chamando aqui de redução da capacidade de transmissão da fibra, tá bom? Bom, pessoal, calcular isso daí, em geral, também requer, assim, é muito específico, né? Depende lá da tua fibra, depende do teu perfil e assim por diante. Mas a gente consegue, nesse nível desse curso aqui, fazer uma estimativa bem legal para isso daí. Então a gente consegue calcular quanto que é o alargamento desse nosso pulso numa fibra multimodo. Como é que a gente faz isso? A gente calcula a velocidade de grupo do modo de ordem mais alta e do modo de ordem mais fundamental, de ordem mais baixa, tá bom? Então como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai usar o que a gente aprendeu de conceito até agora. Então eu vou dizer o seguinte, olha, para o modo de ordem mais baixa, o modo fundamental, a minha constante de propagação beta, eu vou tomar beta 0 para dizer que é o modo fundamental. Ela é ômega sobre C vezes N. Sempre assim, lembra que a gente conversou, né? Que o beta, você sempre consegue expressar uma constante de propagação aqui como sendo ômega sobre C, que é o K0, vezes o índice de refração. Então a gente vai imaginar o seguinte, mas quem que é o modo mais fundamental? Bom, o modo mais fundamental, para o modo mais fundamental, o índice de refração dele deve ser aproximadamente a refração do núcleo. Por quê? Porque o modo fundamental é aquele que está mais confinado dentro do núcleo, certo? Então, os modos mais confinados, como a gente viu em tudo que a gente fez desde o guia plano, são os modos que têm um perfil de intensidade mais homogêneo e mais concentrado no núcleo, tá bom? Então eu vou trocar esse meu N aqui, ó, N do modo, eu vou falar que ele é aproximadamente Nm. Bom, e quais são os modos de ordem mais altos? Os modos de ordem muito altas, eles são aqueles modos que você começa a ter luz muito fora da região central, você começa a ter mais luz na casca, né? Então a gente vai dizer o seguinte, que para os modos, o índice de refração efetivo, digamos assim, do modo mais alto, o N do modo é aproximadamente o N da casca. Então é como se a luz estivesse propagando pela casca. Isso aqui é uma aproximação só para a gente conseguir fazer uma estimativa do alargamento que a gente tem nesse tipo de pulso, tá bom? E qual que é o tempo de defasagem então, entre esses modos extremos, né? O modo mais fundamental e o modo mais de ordem mais alta, o modo casca, que eu estou chamando aqui, esse C é de modo casca, tá bom? Então o tempo de defasagem é L sobre a velocidade de grupo do modo 0, do modo fundamental. Então isso aqui vai dar L d beta d ômega, e aqui, ó, o tal da casca vai ser L sobre a velocidade de grupo do modo da casca, que é L del beta da casca d ômega, mas, gente, deu beta 0 d ômega e deu beta c d ômega, a gente vai usar essas expressões aqui de trás, né? Então é só fazer essa derivada do del beta 0 em relação ao ômega, uma regrinha da cadeia, lembrando que esse N é o N do núcleo, mas ele depende de ômega, tá bom? Você tem que incluir a dispersão. Então é isso que a gente vai falando aqui. Então como é que a gente faz isso? Vou chamar agora de... O que é o meu alargamento temporal? Meu alargamento temporal eu vou chamar de 2 sigma t. Tá bom? Então, isso é quanto que alarga no tempo, tá bom? Esse fator de 2 é questionável, às vezes você coloca isso daí para facilitar algumas contas mais para frente, mas você pode chamar isso aí só de sigma t. Esse sigma t é o meu alargamento, 2 sigma t é o meu alargamento. Então, o que isso aqui é? É tal 0 menos tal. Então, é esse tempo, então é o tempo que está o modo fundamental menos o tempo que está o modo de mais alta ordem, tá bom? Então, é isso que a gente está calculando aqui, ó, tal 0 menos tal, que vai ser, então, L sobre C, e aqui eu faço a derivada, tá bom? Que derivada, Kleber? A derivada de d beta d ômega menos d beta da casca d ômega. Voltando mais um slide, faço essa derivada aqui, tá bom? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo para essa expressão e para outra, tá bom? Vocês façam em casa aí depois, mas é isso exatamente que está escrito aqui, a derivada trivial, né, gente? Então, com isso, está aqui, ó, a gente estima aqui o nosso alargamento temporal dessa forma.
tá bom? Então 2 sigma tal é L sobre C, vou juntar todo mundo que tem ômega em evidência aqui, então dá ômega dN N de ômega menos dN da casca de ômega mais N da núcleo menos o N da casca, tá bom? E essa daqui é a nossa expressão, tá bom? Agora, com a qual a gente conseguiria fazer essa estimativa do alargamento temporal. Veja só, para fazer isso eu ainda preciso saber a dispersão, gente. Eu ainda preciso saber como é que é a dispersão do meu índice de refração do núcleo e da casca. Então, meu núcleo da minha fibra ótica foi feito lá com determinado material, eu preciso não saber o índice de refração, tem que saber como é que o índice de refração depende da frequência, não tem como viver sem isso, tá bom? Mas a gente pode fazer uma pequena consideração, o seguinte, o índice de refração do núcleo e da casca, o núcleo e a casca de uma fibra ótica, eles são feitos da mesma coisa, é vidro. A diferença é que o núcleo tem a dopagem de algum elemento. Você incorpora algum elemento lá no vidro do teu núcleo que aumenta um pouquinho o índice de refração em relação à casca. Então o índice de refração do núcleo é um pouquinho maior do que a casca, tá bom? Mas os dois são vidros, então a dispersão deles é muito parecida. As curvas de dispersão, como é que isso aí se comporta espectralmente é muito parecido, só é deslocada uma em relação à outra. Então eu vou dizer aqui o seguinte, gente, dei uma passada de dedo aqui, deixa eu voltar, desculpa. Então, o que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que NN e NC são diferentes, mas eu vou dizer o seguinte, que a cara das duas curvas são iguais, elas são, porque é praticamente vidro, uma só tem um pouquinho a mais de um determinado material para mudar um pouco o índice de refração, para ele ser um pouco maior, mas também não é muito, né? A diferença de índice de refração entre o núcleo e a casca é 10 a menos 3, 10 a menos 2 é alto pra caramba já. Então não é, nossa, uma diferença brutal. Então eu vou dizer o seguinte, como essas duas curvas elas são praticamente paralelas, eu vou dizer que o dN de ômega do núcleo e o dN da casca de ômega, eles são iguais aproximadamente. Ou seja, o formato da curva é o mesmo. Então eu vou dizer aqui ó, que dN de ômega é aproximadamente igual a dNC de ômega. Então eu vou cancelar esse primeiro termo aqui, tá bom? Então, ao fazer isso, a gente fica aqui que o nosso alargamento temporal, ele é L sobre C, NN menos N da casca, que você consegue dar uma mexidinha aqui e escrever aqui dessa forma, tá bom? Como L sobre NN, tira o NN em evidência, 1 menos NC sobre NN. Esse cara aqui, ó, é chamado de delta, tá bom? Que é como se fosse aqui um parâmetro, né? Que te diz a fração que está variando o teu índice de refração, tá bom? Do núcleo em relação à casca. Então tá bom, a gente escreve isso aqui dessa forma, então o final aqui da nossa conta é isso, né? O nosso alargamento aqui é L sobre NN sobre 2C vezes deltinha, tá bom? Na prática, pessoal, de novo, né? Você pega esse L aqui e passa dividindo, porque você quer saber o alargamento por comprimento percorrido, tá bom? Então é isso que está escrito aqui, ó, o alargamento temporal por comprimento percorrido devido à dispersão modal. Então, quanto que alarga o teu pulso por unidade de comprimento, né, entre o modo de ordem mais baixa e o modo de ordem mais alta. Isso daqui, obviamente, vai dar em... A unidade boa aqui é pico-segundo por quilômetro, tá bom? Porque esse tipo de coisa aqui é na ordem de pico-segundo por quilômetro, tá bom? Então, é assim que se faz isso. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. Por uma fibra multimodo com N do núcleo de 1,46 e considerando aquele deltinha ali como sendo 0,01, isso daí dá 24,3 picosegundo por quilômetro. É bastante, né? Vocês imaginem, por exemplo, quer dizer, andou um quilometrinho só, você já alargou para 24 picosegundos o teu pulso. Ou seja, se você andar 10 km já está dando 240 picosegundo, né? Quer dizer, então se você começa já para 100 km, já vai dar 2.400 picosegundo, né? Então já está dando nanosegundo, né? Então já está dando 2,4 nanosegundos, né? Em 100 km, né, gente? Em 200 km já vai dar então 5 nanosegundos, entendeu? Então, ou seja, se você joga um pulso aqui que estava na faixa de picosegundo em Campinas, mais ou menos, ele já vai estar com 2 nanosegundos. Se ele tinha um pulso da ordem de picosegundo, ele já vai estar com 1 nanosegundo em Campinas. Ou seja, eu preciso esperar nanosegundo agora para mandar um outro pulso, porque senão ele vai encavalar.
entendeu? Então isso reduz muito a taxa de transmissão de sinal em fibras óticas. É por isso que se dá preferência por usar todos os protocolos de comunicação ótica, usá-los com fibras monomodo, porque aí você não tem esse problema de dispersão modal, tá bom? Dispersão intermodal, entre modos, tá bom? Então isso não acontece. E essa é uma das vantagens, então. É por isso que, em geral, você só sempre trabalha com fibra monomodo, porque aí você só vai ter a dispersão cromática, entendeu? Que não tem como se livrar muito dela, porque afinal tem que ter o meio, né, para poder dar o guiamento de luz. Mas você não mexe com esse pepino que acaba limitando muito a capacidade de transmissão de fibras óticas, que é a dispersão entre os modos que você tem na fibra, tá bom? Bom, aqui é só uma outra curva para mostrar, né? Então, em geral, você também acaba definindo aqui, ó, a taxa, né? Então, sabendo aqui a largura temporal sigma tal, você consegue calcular 1 sobre sigma tal, né? Na verdade, vezes o fator de 2π aqui, 1 sobre 2π sigma tal, é o que a gente chama de sigma f, que é a taxa, né? A frequência com que você consegue mandar, que às vezes vocês sabem, né? A gente não costuma falar assim, o meu sistema aqui de internet ele é de 1 nanosegundo. A gente fala, não, ele é de gigahertz, né? Então, gigahertz significa que ele é de 1 nanosegundo, é um inverso do outro. Tá? É a mesma coisa aqui. Então, é a largura de banda. Essa é a famosa largura de banda que as pessoas falam em processos de comunicação, tá bom? Largura de banda é o inverso do alargamento do tempo que você tem no teu pulso. Então, você não consegue ter uma largura de banda muito grande se o teu pulso alarga demais, né? Nesse último exemplo que eu dei, se você estava lá com 1 nanosegundo, significa que a tua 1 nanosegundo, tem um fator de 2π aí, gente, vocês me desculpem, né? Mas se você tem aí, se fosse 1 nanosegundo, a tua largura de banda seria 1 GHz. Então é a taxa que você consegue mandar informação a cada aproximadamente GHz. Tem que fazer é da ordem, tá? Então, de 1 GHz, você consegue mandar um pulso a cada GHz. Mas lembra que você estava lá em picosegundos, você estava em terahertz, tá bom? Então, você estava em terahertz. E aí, por causa da dispersão, você estava em 10 a 12 Hz. E aí, você acabou indo para 10 a 9 Hz, GHz, devido a esse processo aqui de dispersão entre os modos da fibra ótica, tá bom? Então essa é a largura de banda. Você sempre pode calcular a largura de banda fazendo isso. Você calcula a largura temporal e inverte, tá bom? E aí você coloca esse fator de 1 sobre 2π, porque em geral você usa esse protocolo em ômega, né? E se a fibra for monomodo? Bom, se a fibra for monomodo, você não tem esse problema de ser multimodo. Essa é ótima, hein? Porque você não vai ter modos, né? Você não vai ter os vários modos, tá bom? Então, lembrando, né? Só para relembrar mesmo, né? Monomodo é quando o V for menor do que 2.405. Essas fibras são aquelas fibras que têm um núcleo reduzido e que a diferença entre o N no núcleo e o N na casca também é reduzido, tá bom? De forma que a abertura numérica é pequena. Não temos a dispersão intermodal. Ela é monomodo, então não tem o que a gente possa fazer. Porém, sempre tem a dispersão cromática. Não tem o que fazer com ela, tá bom? A dispersão cromática sempre está lá, porque tem material. E essa dispersão cromática, na verdade, você começa agora a tentar entender um pouco mais como é que ela funciona. Essa dispersão cromática, quando não fosse uma fibra ótica, fosse só um vidro, essa dispersão é só do material. É só do meio, é sílica, é sei lá eu o que, é PMMA, pela metilmetacrilato, não importa. No caso da fibra ótica de verdade, é sílica, que é o vidro. Então, essa é a dispersão do vidro. Como é que é a dispersão do índice de refração N do vidro? Tá bom? Então, isso aqui eu estou chamando de dispersão do material. Acontece, gente, que além dessa dispersão, tem também o que a gente chama de dispersão de guiamento. Que é isso aqui já é bem sofisticado, tá bom? Eu só vou dar uma passada rápida por cima para vocês entenderem, porque isso aqui já é bem específico mesmo de um curso 100% em fibra ótica, tá bom? O que é essa dispersão de guiamento? É a dispersão do guia. O que é a dispersão do guia? Depende lá da geometria do teu guia, tá bom? Da geometria cilíndrica do teu guia, de como que é a configuração ali do teu guia, e depende também da dispersão do perfil. Ou seja, se for um perfil ali que tem um certo índice de refração, um perfil degrau, por exemplo,
isso aí vai introduzir um certo tipo de componente de dispersão. Se for uma coisa mais sofisticada, né, uma coisa parabólica, que vai diminuindo gradativamente a refração, isso vai introduzir um outro tipo de dispersão de guiamento. E isso é difícil, gente. Eu só estou falando aqui que existe mesmo para vocês ficarem sabendo. Isso aí são os projetistas de fibra ótica. Tem gente que ganha vida fazendo isso, tá bom? Como é que você modela? Muito com cálculo numérico, né? Como é que você modela esse tipo de dispersão de guia e dispersão de perfil? Bom, pessoal, da mesma forma, né, o alargamento do pulso aqui, ó, ele vai ser proporcional ao conteúdo espectral, a largura espectral que você do teu pulso que você está jogando e ao L, como era lá atrás. Isso não muda. E vai ser proporcional a um tal do nosso coeficiente de dispersão. E esse coeficiente de dispersão, ele é a mesma coisa, tá bom? Ele é 1 sobre C dNE d lambda, tá bom? Que é onde esse N grande E é o tal do índice de refração efetivo de grupo aí, tá bom? Relacionado aí ao índice de refração efetivo que você cria para entender essas coisas. O importante aqui é que não muda muito do que a gente já viu antes, né? Vai ser sempre as mesmas coisas porque tem que ser, né? Na verdade, quer dizer, o alargamento temporal tem que ser proporcional a um negócio aqui, que é o coeficiente de dispersão, que depende da dispersão do material, de quanto conteúdo espectral você tem, porque é óbvio que quanto maior conteúdo espectral, mais cores distintas você tem para alargar, e quanto mais tempo você interage, pior vai ser, tá bom? Então é mais ou menos isso aí só o que eu queria falar. Para dar um exemplo aqui, ó, é um negócio bastante curioso, para sílica, para uma fibra monomodo degrau, você tem lá na sua dispersão total, você tem a dispersão do guia, DG, a dispersão do perfil, DP, e a dispersão do material, DM. A hora que você considera todas essas dispersões lá, e se você fizer um gráfico aqui da dispersão em função do comprimento de onda, né, como é que é o seu coeficiente de dispersão d lambda, né, que leva em conta então DG, DP e DM, ela dá uma dispersão aqui, ó, ela é negativa em 800 nanômetros, ela é mais ou menos 0 em 1300 nanômetros, ela é perto de 20 aqui, ó, em 1500 nanômetros, tá bom? Se você fosse ver só a dispersão do material da sílica, ela seria uma coisa que cairia aqui à medida que o comprimento de onda aumenta, mais ou menos passando pelo 0 em 1300, tá bom? Teria dispersão 0 em 1300. Então olha só que interessante. Vocês estão vendo aqui que a fibra monomodo degrau, meio que por coincidência, ela dava dispersão 0 em 1300 nanômetros, tá bom? Se vocês estão lembrando bem aí de umas aulas passadas minhas, né, da última aula, na verdade, da aula de atenuação, ou seja, esse cara, a fibra ela tem dispersão muito pequena, próxima de 0, na mesma região espectral onde ela tem baixa atenuação. Então aquela escolha que eu falei lá atrás, vira um 0 ali, na verdade assim, não, ali dava 0, não, vira um mínimo ali, né? Tem um mínimo de absorção, tem um mínimo de perda ali de atenuação em 1300. E também, coincidentemente, para as fibras que as pessoas mais trabalhavam, que era a fibra degrau, também dava menor dispersão. Então é o melhor dos mundos, né? É a atenuação mais baixa que eu posso ter e a menor dispersão que eu posso ter. Dispersão 0 significa que não dispersa, né? Você joga o teu pulso e ele propaga sem dispersar, tá bom? E então isso aí é uma coisa interessante, tá bom? Então isso daqui é a história aqui que eu falei, né? Ó, que o D de lambda era nulo em 1300, tá bom? Onde também a atenuação era baixa. Mas então por que tem os dois protocolos que nem eu falei na aula passada, que a hora que você vai para 1550, a atenuação é mais baixa ainda? Então por que as pessoas pularam para lá? Porque se a dispersão é 0 em 1300, ela não vai ser 0 em 1550. De fato, as pessoas não pularam para 1550 na época, porque a dispersão não permitia mesmo. Puxa, olha só, 1550 a gente consegue propagar mais longe, né? Sem atenuar sinal. Sem eu precisar... Qual é o problema? Na hora que atenua o sinal, você tem que ter uma estação repetidora que pega aquele sinal, amplifica ele de volta e joga mais para frente de novo. Então, quanto menos estações repetidoras você tiver, melhor, né? Porque fica mais barato, porque o teu processo tem maior eficiência. Então, as pessoas não pularam para 1500 nanômetros, onde a atenuação era mais baixa, porque a dispersão não era mais baixa.
né? A dispersão era pior, dispersaria muito. Então não adianta, você propaga mais, mas você tem uma menor taxa de transmissão em 1550, porque o pulso alarga e aí você vai ter que transmitir informação com uma taxa menor. Realmente foi essa a situação. Então não foram para essa região de atenuação baixa porque a dispersão não era legal ali. Até que as pessoas descobriram, só vou explicar aqui para vocês, tá bom? Isso aqui é só informação. Isso aqui, de novo, é específico de cursos de fibra ótica, tá bom? Que eu nem sei quem dá mais hoje em dia isso daqui. Aqui em São Carlos eu desconheço, mas de qualquer forma, são as tais das fibras de dispersão deslocada. As pessoas trabalharam com essas fibras óticas e trabalharam com a engenharia de calcular essa dispersão total, aqui, ó, que está desenhada em azul, manipulando a dispersão do guia, a dispersão do material não tem muito o que fazer, porque você escolhe a sílica, né? Então está aqui a dispersão do material, que é a sílica. Não, aqui é a dispersão total em azul, aqui é a dispersão do material em verde, que não tem muito o que você fazer, que era aquela que estava mais ou menos zero lá em 1300. E aí você consegue brincar com quem? Você consegue brincar com a dispersão do guia e com a dispersão do perfil. Então você consegue brincar ali com a estrutura, com a geometria da tua fibra ótica e brincando com essas várias curvas aqui, né, você consegue fazer com que você desloque a dispersão basicamente para onde você quiser. Tá bom? Então eles conseguiram aí, por exemplo, fazer uma dispersão, isso é chamado de fibra de dispersão deslocada, né? Porque você consegue deslocar, tá vendo assim, nesse caso aqui, essa curva em azul, né? Aqui que é o D total, ela dá uma dispersão próxima de zero em 1550. Por quê? Porque você fez toda a engenharia da dispersão para deslocar isso para 1550. Isso foi trabalho de bastante gente por algum tempo, né? Para você deslocar a dispersão para quê? Para que a dispersão agora esteja na mesma região espectral aonde eu tenho a menor atenuação. E aí gerou-se o paradoxo dos dois protocolos. Tá bom? Então, na hora que isso aconteceu, então vamos mudar o protocolo para 1550. Porque aí vai compensar. Agora tem essas fibras de dispersão deslocada, a dispersão é tão boa quanto a de 1300 e a atenuação é melhor. Então, em princípio, todo mundo devia usar 1550. O que aconteceu? Isso aqui deve tipo década de 70, tá bom? A gente vai ter uma aula só sobre comunicações óticas. Um pouquinho de história das comunicações óticas. O que aconteceu aqui, gente? Aconteceu que alguns lugares do mundo não haviam instalado ainda fibras óticas para fazer comunicação. Então, quem não havia instalado, instalou 1550. Só tem um protocolo, 1550. Alguns lugares do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos na época, eles já tinham instalado 1300, né? E aí, eles instalaram também 1550. Eles têm dois protocolos e aí você teve que inventar mecanismos para esses dois sistemas se comunicarem, né? Porque você tem parte da tua rede em 1300 operando em 1300 nanômetros e tem parte da tua rede de comunicação ótica operando em 1550 nanômetros. Bom, adivinha o que o Brasil fez? O Brasil fez isso também. O Brasil saiu na frente, né? A gente foi lá, colocamos 1300 e depois colocamos 1550. Então a gente também no Brasil temos os dois protocolos hoje em dia que tem que comunicar, mas isso aí já tem vários países do mundo que são assim. Tá bom? Novamente, né, gente, a partir daquela expressão lá de trás, se você inverter ali o seu sigma tal, né, 1 sobre 2 pi sigma tal, você calcula o teu alargamento, a partir do seu alargamento temporal, você calcula aqui o teu alargamento em frequência, ou a tua largura de banda em frequência, o seu sigma f, e aí você sabe a taxa de variação. Funciona exatamente igual, mas é mais para passar essa informação para vocês. Bom, pessoal, então o que eu queria falar para vocês hoje é essa história aqui da dispersão. Então, atenuação não é tudo, tá bom? Atenuação é um negócio importante, você não quer que o teu sinal se perca, mas você também não quer que o teu sinal alargue muito no tempo por várias razões. Primeiro, porque ele diminui de intensidade ao alargar temporalmente, e segundo, porque ele diminui as taxas de transmissão. Então, isso levou as pessoas a, número 1, terem que inventar essa fibra de dispersão deslocada para tentar você ter o melhor dos mundos, né? Que seria a dispersão zero e a menor atenuação no mesmo comprimento de onda. E isso levou também a, como a gente viu, a dispersão está ligada a vários aspectos, mas também está ligada aos aspectos de você ter
fibra monomodo, porque aí você já evita de ter a dispersão intermodal. Então você não tem isso. Então você escolhe fazer comunicações óticas em protocolo monomodo. Então é um modo só que você está propagando, tá bom? Isso dificulta acoplamento, porque as fibras elas ficam com uma abertura numérica menor, então é mais difícil você acoplar. Mas isso aí é uma questão tecnológica puramente, né? Obviamente que é uma questão vencida já, mas se a gente for para o laboratório tentar acoplar numa fibra monomodo, vocês vão perceber que não é fácil. Numa multimodo é muito mais fácil, porque eu estou falando de acoplar numa fibra que tem um núcleo de 8 microns e numa fibra que tem um núcleo de 80 microns. Então é muito mais fácil jogar luz em 80 microns do que em 8 microns, né? Lembrando que 80 microns, né, é mais ou menos aí metade do diâmetro do cabelo, tá bom? Essa aqui é a fácil. A difícil, né, é 8, quer dizer, é 1/10 disso. E então isso levou a toda essa história aí, tá bom, pessoal? Bom, isso é o que eu tinha para falar na aula de hoje, então é só. Até a próxima.